Sentar-se, queridos, eu queria convidar o pastor Gilberto para vir. Ele é pastor em Hermelino Matarazzo, um querido irmão, amado, e que terá hoje a incumbência, o encargo do Senhor de compartilhar conosco a palavra. Deus abençoe, pastor. Amém, meu irmão. Boa noite, queridos e queridas. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue conosco, porque ela já está sobre nós, não é verdade? Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a Deus a oportunidade, aos irmãos da Igreja Presbiteriana da Penha, ao Conexão com Deus Zona Leste, pelo convite, através do pastor Amauri, pastor Juliano Sócio, e bom estar aqui com vocês. Muito gostoso mesmo, e poder partilhar do louvor, da adoração, e agora nós também vamos continuar adorando ao Senhor. Conectados com Deus através de Jesus, nós vamos ouvir a voz de Deus através da sua palavra. E o tema da nossa reflexão nessa noite é: quem sou eu nesta história? Quem sou eu nesta história? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia na Epístola de Paulo a Filemon. Se você quer achar facinho aí, passou Tito, antes de Hebreus, ela está ali, bem no meio ali. Filemon. Queridos, a palavra de Deus nos diz, eu peço que você mantenha aí a sua Bíblia nesse texto o tempo todo. Talvez a gente cite mais uma passagem, mas é aqui que Deus quer falar conosco nesta noite. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito mais acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Queridos,
Na vida cristã, muitas vezes nos veremos em um destes papéis que esta carta nos apresenta. Ora, você será mediador de um conflito. Outra vez você pode ser o ofendido. Outra vez podemos ser o ofensor. Quem sou eu nesta história? Esta carta, ela junto com outras cartas como Efésios, Filipenses e Colossenses, são as cartas da prisão, da primeira prisão. O apóstolo Paulo está em Roma. A maioria dos comentaristas afirmam, há um pouco de dúvida, mas a grande maioria atesta que estas cartas foram escritas neste período. Era uma prisão domiciliar. Ele ainda havia permissão de receber visitas e também de poder escrever cartas, de enviar cartas. Então a carta escrita aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e também a Filemon foi escrita neste contexto. Aliás, se você quiser compreender um pouco também a dinâmica desta carta, pequena carta que nós estamos lendo, leia Colossenses depois, porque muitos nomes aparecem aqui e aparecem também na epístola de Paulo aos Colossenses. E nesta noite, o que nós vamos olhar para esta pequena epístola é que muitas vezes nós podemos exercer essas três situações na nossa vida cristã. Então eu sei que o nosso culto é a Deus em primeiro lugar, o nosso culto é vertical, mas eu quero dizer, irmãos, que o nosso culto a Deus também é horizontal. Por isso que o Senhor diz, ama o Senhor sobre todas as coisas, mas ama também o teu próximo como a ti mesmo. Como está a sua vida de relacionamento com Deus e com os seus irmãos? Esta carta, ela não é uma carta doutrinária, como outras que Paulo escreveu. Muitas vezes a gente acha que a vida cristã só deve tratar de doutrina. Também devemos tratar de doutrina, mas vida cristã também deve se tratar de relacionamentos, de comunhão entre os irmãos. É um cântico antigo que eu aprendi, que eu sempre gosto de cantar quando falo dessa questão de relacionamento. Que é assim, talvez se você conhecer, depois você pode cantar comigo. Meu irmão, eu preciso de ti. Meu irmão, eu preciso de ti. Pois Deus colocou em ti graça para mim. Meu irmão, eu preciso de ti. Vamos cantar todos juntos? Meu irmão, eu preciso de ti. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Meu irmão, eu preciso de ti. Pois Deus colocou em ti graça para mim, meu irmão, eu preciso de ti. Esta carta enviada a Filemon também ela tem alguns outros irmãos citados, como Áfia, a esposa de Filemon, e o filho deste casal, que se chama Arquipo. E é interessante que Epáfras, que é o fundador da igreja lá entre os colossenses, agora ele está junto com Paulo na prisão, companheiro nas algemas do apóstolo Paulo. E Arquipo é agora o novo pastor daquela comunidade dos colossenses. E segundo a saudação de Paulo aqui, a igreja de Colossos se reúne aonde? Na casa de Filemon. Filemon talvez fosse um homem bem sucedido financeiramente, alguns dizem até senhor de escravos, ou pelo menos um escravo ele possuía, que nós já sabemos quem é, Onésimo. Mas um homem extremamente piedoso. Sabe a palavra Filemon, o que é que ela significa? Aquele que é gentil, aquele que é generoso. Será que Filemon é assim? E o apóstolo Paulo teve um contato, segundo os estudiosos, com este homem, quando ele estava na sua terceira viagem missionária, e ele passou 3 anos na cidade de Éfeso, e através daqueles homens que foram treinados na escola de Tirano, o evangelho se espalhou por toda aquela região, e é possível que neste momento, nesta época do ministério de Paulo, Filemon teve contato com o evangelho, não só ele, como outros da cidade de Colossos. Epáfras é aquele que planta a igreja, porque alguns até afirmam
que Paulo nunca foi a Colossos, nunca esteve pessoalmente entre os colossenses. Ele até diz que deseja estar, que ele não ainda viu aqueles irmãos face a face, mas conhece alguns dos irmãos. E aí, amados, nós encontramos ele dizendo palavras de amor, carinhosas. Ele fala acerca desse irmão, dando graças pela vida dele. E eu gosto muito do verso 7, porque ele diz assim: pois, irmão, eu tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo está declarando que Filemão possuía essa habilidade, essa gentileza. Ele era um irmão que reanimava os outros irmãos no Senhor. É uma qualidade que nós precisamos ter, igreja. Como povo de Deus, como comunidade dos santos, nós precisamos reanimar o coração um do outro. De vez em quando o meu coração precisa do calor humano do meu irmão, e isso acontece com todos nós aqui. E Paulo está dizendo que Filemão tinha essa habilidade, tinha essa qualidade que ele está mostrando. Mas ele continua, ele começa a falar aqui no verso 8, que ele poderia, talvez até como apóstolo, como servo de Deus, como ministro da palavra, ele poderia ordenar o que ele vai fazer, mas ele prefere pedir, implorar em nome do amor. E ele fala: eu sou o velho Paulo, agora até prisioneiro de Cristo Jesus. O que é que Paulo vai pedir para Filemão? Que pedido é este que Paulo escolhe as melhores palavras? Que pedido é esse que Paulo enumera as qualidades de Filemão? O que é que ele vai falar com Filemão? Ele vai fazer um pedido para que uma pessoa que ofendeu, que feriu e que machucou o coração de Filemão tenha uma segunda chance. Deus já usou você alguma vez na sua vida, pode ser na sua família, pode ser na igreja, onde você trabalha como um instrumento nas mãos dele para você ser um mediador de conflito. Quem sou eu nessa história? Talvez você comece a falar assim: pastor, eu já me identifiquei com um dos personagens dessa história. Filemão é um deles, Paulo é o outro, e o terceiro é Onésimo. Eu quero já dizer logo de início que às vezes, em determinados momentos da nossa história, nós já fomos um pouquinho de cada. Tem momentos da nossa vida que a gente é mais Filemão, tem momentos na nossa vida que nós somos Paulo, mas tem momentos na nossa vida que nós também somos Onésimo. Quem sou eu nessa história? Por que Paulo está agindo aqui como um mediador? Paulo conta para nós uma experiência interessante. Ele está preso em Roma. Eu não sei, alguns comentaristas dizem que Onésimo praticou algum delito, fugiu da casa do seu senhor, talvez querendo a liberdade, não queria mais ser escravo. Não sabemos qual era a relação de Filemão para com Onésimo, se ele furtou alguma coisa, como o texto nos leva a pensar, porque ele fala: se ele te tomou alguma coisa, se ele te deve alguma coisa, lança na minha conta, porque eu pagarei. Mas a ideia é que Onésimo sai sem avisar, foge e vai para a capital do império. Alguns acham que lá, no meio da multidão, ele é preso, e não por uma coincidência, mas também por providência de Deus, ele vai ser levado para onde? Para o mesmo lugar onde estava Paulo. Há outros que podem dizer assim: não, ele já tinha um certo conhecimento, porque Epáfras, a igreja que nascera na casa de Filemão, Epáfras pastoreava aquela comunidade, certamente conhecia Onésimo. Então não tem problema se você prefere achar que Onésimo foi direto até onde estava Paulo, ou que por providência de Deus ele foi encontrado na multidão e foi levado até aquele lugar. Mas quando o apóstolo Paulo conhece Onésimo, e aqui é aquela questão de: eu já tive essa experiência, acho que você também já teve. Você começa a conversar com uma pessoa, e aí a pessoa fala assim: você nasceu onde mesmo? Aí a pessoa fala a cidade. Ah, eu sou de Minas. Ah, que cidade? Aí você fala a cidade. Você morou em que bairro? Aí você fala o bairro. Peraí, você por um acaso conhece a fulana de tal? Conheço, é minha tia. Ah, então nós somos primos. Já aconteceu isso com você, você encontrar alguém assim? Então acho que o Paulo ali conversando com o Onésimo, e começou: mas você é de onde, meu filho? Ah, eu sou lá de Colossos. Mas o que você está fazendo por aqui, essas bandas aqui? É uma história bem complicada. Eu fugi da casa do meu senhor. Eu sou escravo. Eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito, mas agora eu não sei se ele vai ter coragem de me aceitar. Ele falou: mas quem é seu senhor? Ele se chama Filemão. Imagina Paulo ouvindo, falou: Filemão? Eu conheço Filemão.
Filemão é meu amigo. Mostra como o mundo é pequeno, você veio parar aqui, rapaz. E aí a história diz, irmãos, que Paulo ganhou esse homem, que ele chama de filho gerado nas algemas, para Jesus. Paulo foi instrumento nas mãos de Deus, mesmo ali, como ele sempre gosta de declarar, eu estou preso, mas a palavra do Senhor não está algemada, não está presa. Ele mesmo naquela situação, numa prisão domiciliar, Deus usa. A palavra de Deus diz que até na casa de César tinha discípulos de Jesus. E Onésimo então foi discipulado. Onésimo foi alcançado pela graça através da instrumentalidade e a vida do apóstolo Paulo. E agora, Paulo vai interceder em favor desse homem para Filemão. Deus já colocou você alguma vez para você ser mediador de uma pessoa que está rivalizada, que está em desacordo, que está separada? Você já leu aquele texto lindo de Efésios capítulo 2, que diz lá que o Senhor derrubou a parede da inimizade e fez de ambos os povos, falando de judeus e gentios, um único povo. Irmãos, quem nessa noite aqui não está disposto a ser instrumento de mediação de conflitos? Talvez na sua casa você possa ser uma pessoa assim. Talvez você possa ser como Paulo. Talvez você conheça uma pessoa que está precisando de uma segunda chance. Alguém que está precisando de alguém para interceder. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Essa história não te lembra outra história, não? Essa história de Paulo como mediador entre Filemão e Onésimo, ela não te lembra uma outra história, não? Sim, ela nos lembra. Quem é o nosso único mediador? Jesus. O nosso único mediador entre Deus e os homens. O nosso bendito e sumo sacerdote. E o que foi que Jesus fez por nós, irmãos? O que foi que Jesus fez por você? A Bíblia diz que Ele intercede. Ele é o nosso advogado. Não de acusação, advogado de defesa, que apresenta-se diante do juiz e diz, perdoa, reconcilia. Mas Ele não fez só isso, Ele nos substituiu. Nós nunca vamos entender isso, né? Nós nunca vamos entender, como assim? Pagou a minha dívida. Quanto era essa dívida? Não tem cálculo, não tem valor. Por isso que quando Jesus conta aquela parábola, ele fala assim uma coisa bem hiperbólica, ele diz 10.000 talentos. Faz a conta depois, aí você vai descobrir, nem que você trabalhar a vida inteira, você acumularia esse dinheiro. Para dizer que realmente o que Deus fez por nós, o amor incondicional de Deus, o amor ágape de Deus nos alcançou na pessoa de Jesus, e Ele nos torna justificados, e fomos justificados nele, foi propício e nos reconciliou com o Pai através dele. Então, quando eu olho para uma situação dessa e vejo o apóstolo Paulo sendo instrumento nas mãos de Deus, o apóstolo Paulo que planta igreja, o apóstolo Paulo que é pastor, o apóstolo Paulo que é teólogo, mas que também é mediador de conflitos, Deus nessa noite está ensinando para nós aqui que nós também podemos ser instrumentos. Sabe o que está escrito lá nas bem-aventuranças? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tem uma história no Antigo Testamento interessante. Isaac está lá com a esposa dele, entre Abimeleque, mas aí ele cometeu o mesmo erro do pai, né? Ele falou que ele era irmão da Rebeca, igualzinho o pai dele fez. Aí quase que ia acontecer uma tragédia. E depois que Isaac começou a crescer e prosperar, gerou um ciúme. Aí o Abimeleque falou assim, sai daqui, você está mais forte do que nós. E ele foi. Só que sabe o que aconteceu? Ele foi cavando poços, vinham os outros e jogavam entulho no poço. Aí alguém diria, isso não vai ficar assim não, o nosso Senhor vai tomar providência. Ele falou, deixa isso para lá, vamos para frente. Cavou outro poço, daqui a pouco vieram lá os adversários e jogaram entulho em cima. Aí tem aquele ditado brasileiro, né? Uma vez passa, né? 2 vezes passa, mas 3 é demais. Cavou a 3ª vez. Ele não revidou. Sabe o que Deus fez? Deus trouxe os adversários de Isaac e ele deu um banquete. Ele poderia falar assim, o quê? Vocês estão vindo a mim agora, reconhecendo que eu sou abençoado de Deus? Agora vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Ele falou, eu abençoo vocês.
Eu sei que só com a nossa capacidade nós não vamos conseguir, mas com a ajuda do alto, com a graça de Deus que superabundou sobre a nossa pecaminosidade, eu posso sim ser instrumento nas mãos de Deus para mediar conflitos. Mas a história não para aqui. Você já foi Filemon alguma vez na vida? Alguém já te ofendeu? Alguém já te traiu? E eu sei que isso é uma área bem delicada. E que você disse assim, não tem mais chance. Eu não esperava que fulano fizesse isso comigo. Eu não esperava que Onésimo me deixasse do jeito que ele me deixou. Embora ele fosse meu escravo, eu o tratava com dignidade, eu o tratava com humanidade. Por que é que ele fez isso? Onésimo, por que é que você teve essa atitude? Eu fico imaginando o coração de Filemon. Já aconteceu isso com você, de você ficar tremendamente decepcionado com a atitude de uma pessoa. E às vezes você terá a oportunidade de falar com essa pessoa e dizer assim, por que você fez isso? O que te falta? O que eu deixei de fazer para você estar tomando essa atitude? Você está me apunhalando, não é nem pelas costas, você me apunhalou pela frente mesmo. E é uma dor mortal. Por que você fez isso? Então agora pense assim, Deus vai levantar alguém entre você e a pessoa que te feriu e vai falar assim, perdoa. Dá uma segunda chance para ele. É exatamente isso que Paulo estava falando para com Filemon. Paulo está dizendo, olha, eu estou aqui em nome do amor, pedindo que você receba o meu filho Onésimo. Eu gerei ele entre as algemas. Filemon, eu sei que ele te causou males, eu sei que ele te entristeceu, eu imagino o quanto você deve ter ficado decepcionado com o que ele fez com você, mas ele é outro agora. Ele antes era inútil, mas agora ele é útil. Nós também éramos assim, sabiam? Eu e você, inúteis. Como aquela música de um rock aí famoso, né? Inúteis. A gente somos inúteis. Até o português está errado, mas tudo bem. Tem que rimar com a banda, né? Gente, Filemon está recebendo um pedido especial de um amigo, de alguém do coração, de um pastor. Mas como é que Filemon reagiu? O texto não diz. Está aqui uma boa pergunta ali para aquela... O texto não fala do final. Eu posso dar a minha opinião pelo contexto desta pequena carta. Eu creio que Filemon recebeu Onésimo. Eu creio que Filemon perdoou Onésimo. E ainda Paulo fala para ele assim, não receba ele mais como escravo, mas como um irmão caríssimo e precioso. Muda o tratamento, não use mais essa nomenclatura, ele não é mais escravo. E essa história também não faz você lembrar uma outra história? Quem é que ofendeu a Deus? Ou deixa eu corrigir a minha pergunta. Na relação nossa com Deus, quem é o ofendido e quem é o ofensor? Deus é o ofensor? É o ofendido. E quem tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro? O que Jesus falou lá em Mateus capítulo 18? Se o teu irmão pecar contra você, o que você faz? Você fica esperando ele te procurar. Eu não, eu tenho um valor, pastor. Eu tenho um nome a zelar, pastor. Eu estou com o perdão aqui pronto para liberar. Mas se ele vier aqui, eu perdoo ele. Se ela me procurar, se humilhar, reconhecer o que ela fez de mal para mim, eu perdoo. Mas eu ir até a pessoa, vai ficar esperando. Pode sentar porque eu não vou. Só que eu quero te falar uma coisa nessa noite. Se Deus fosse como nós, louvado seja Deus que Ele não é, onde eu estaria agora, onde você estaria nessa noite? Se Ele não tivesse tomado a iniciativa de vir ao nosso encontro. Logo após a queda lá registrada em Gênesis, já está lá a promessa. Eu vou mandar um dia aquele que vai nascer, descendência da mulher, e vai esmagar a cabeça da serpente. Ali, como a gente sempre fala, do proto-evangelho, né? Por um versículo seria o João 3,16 lá de Gênesis. Porque Gênesis 3,15 está falando da esperança, do remédio, da solução para a enfermidade da humanidade. Nós ofendemos a Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, estamos separados deles. No entanto, através de Jesus, Deus veio ao nosso encontro.
Nós estamos nos aproximando aí de dezembro, vamos falar muito de mensagens natalinas, e uma delas é o Emanuel, o Deus conosco, tabernaculou, veio estar entre nós. Nós nunca vamos entender como assim ele se esvaziou da sua glória, da sua majestade, assumiu a figura de servo, a figura humana, e ele era 100% Deus, 100% homem. Por isso que o tempo todo, quando está terminando o ministério de Jesus terreno, ele fala assim para o Pai: Pai, torna-me dar a glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo, porque ele se esvaziou para vir ao nosso encontro. Filemon é o ofendido, mas Deus também foi ofendido por nós, com as nossas mazelas, com os nossos pecados. Ainda hoje nós ofendemos a Deus, infelizmente. Ainda bem que temos na pessoa de Jesus esperança para o perdão. Então, gente, quem sou eu nessa história? Quantos Paulos nós temos aqui nessa noite, ou quantas Paulas, vamos assim colocar, que são instrumentos de reconciliação, que são mediadores de conflito. Mas talvez nessa noite tenham pessoas aqui que estão vivendo a síndrome do Filemon. Fui traído, pastor. Estou extremamente decepcionado com uma pessoa. E às vezes isso acontece até entre nós na comunidade dos crentes. Se isso acontecer, o que a gente tem que fazer? Ficar na nossa zona de conforto? Eu quero perdoar, pastor, mas a pessoa vai ter que vir aqui. Se você conhece Mateus 18, você vê lá: se o teu irmão pecar contra ti, vai, procura ele e diz: meu irmão, nós precisamos conversar, você me ofendeu, você me feriu. Ah, ele não te ouviu? Aí você faz o quê? Chama 2 ou 3 testemunhas. Ah, ele não te ouviu? Aí você leva o assunto para a igreja. No caso da nossa amada IPB, você vai falar com os pastores e os presbíteros. Ah, ele não ouviu? Aí, infelizmente, gentil publicano. A gente nunca quer que chegue neste estágio. Quem sou eu nessa história? Paulo ou Filemon? Mas deixei por último o que talvez nós somos mais parecidos: Onésimo. Como nós somos parecidos com Onésimo? Nós também ofendemos a Deus, tropeçamos, entristecemos o Espírito Santo de Deus com as nossas atitudes, machucamos, ferimos-nos. E muitas vezes nós vamos ter que chegar diante de Deus através da pessoa de Jesus, que é o nosso único mediador. E eu gosto muito de um hino que nós cantamos na igreja que diz assim: eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus morreu por mim. Eu venho como estou. Coloque-se no lugar de Onésimo agora. Imagina a cena. Onésimo voltando para Colossos. Ele está vindo com Tíquico, lá no finalzinho do capítulo 4, ou no meio ali do capítulo 4 de Colossenses, você tem quem que traz a carta aos Colossenses e esta carta. Tíquico está voltando com Onésimo. Agora, você já imaginou você sendo Onésimo, voltando para casa, e vai ter que encarar o Filemon? Eu imagino que Deus, na sua soberania, na sua graça, Ele usou Paulo mesmo para preparar o coração de Filemon. A carta chegou primeiro. Alguns acham que foi o próprio Filemon que levou a carta. Então imagine ele chegando assim. Isso aqui é uma hipótese, a Bíblia não está afirmando isso. Mas imagine o Filemon recebendo a visita de Onésimo. E ele diz: como você tem coragem de aparecer aqui, rapaz, depois do que você fez comigo? Você me deixou não deixou nenhum bilhete. E ainda por cima você levou coisas minhas. Por que você está aqui? Eu não queria mais ver você não. Ele falou assim: antes de qualquer coisa, eu queria que o senhor lesse essa carta. Quem é essa carta aí? Não, por favor, eu estou trazendo uma carta para o senhor. Olha, mas essa carta não vai mudar nada, viu, rapaz? O que eu estou sentindo por você nesse momento não vai mudar nada. Não, por favor, leia a carta. E a carta é essa que nós acabamos de ler. Em nome do amor, recebe o meu filho, Onésimo. Eu gerei ele nas algemas. Ele era inútil, mas agora ele te é útil. Eu queria que ele ficasse comigo.
para ele te substituir, Filemão. Você foi tão generoso comigo, cuidou de mim, mas agora eu queria que ele ficasse, mas não é justo, eu não posso fazer isso sem o teu consentimento, então eu devolvo de volta, e não só a ele que eu estou devolvendo não, eu estou devolvendo o meu coração junto com ele. Recebe, Onésimo. Por que nós estamos aqui nessa noite, irmãos? Cantamos um cântico tão lindo aqui, que o pastor Juliano falou ali, eu amo esse cântico. Como é que foi mesmo? Pela cruz você foi, e foi de uma forma gentil, não foi? Irmãos, nós não fomos atraídos por outra coisa, nós fomos atraídos pelo amor do Pai. Na pessoa de Jesus, a graça maravilhosa, a graça que é melhor do que a vida, essa graça que às vezes a gente não consegue explicar, mas nós podemos desfrutar dela, ela nos trouxe aqui. Eu e você somos Onésimos, outrora éramos inúteis, inválidos, perdidos, blasfemadores, inimigos de Deus, mas no entanto o Senhor nos reconciliou consigo, na pessoa do seu Filho Jesus. Por isso que eu digo que essa história, ela nos faz lembrar a maior de todas as histórias, essa relação de Filemão, que está ferido porque Onésimo o traiu, essa relação de Onésimo precisando de um mediador para voltar à presença de Filemão, me faz lembrar a maior de todas as histórias, que Cristo foi para a cruz para nos reconciliar com o Pai. Por isso nós estamos aqui. Segunda-feira, poderíamos estar em tantos lugares, não é verdade? Mas estamos aqui. Quem sou eu nessa história? Paulo, o mediador, aquele que intercede, aquele que fala, vamos lá, vamos conversar. E olha que se você já foi pastor, passa muito por essa experiência, né? Às vezes a gente conversa pensando em casamento, mas pode ser outra situação, mas às vezes basta ter 2 irmãos, né? Aí o pastor vai, conversa separadamente com um, conversa separadamente, às vezes tem que ter várias conversas, até fazer o famoso dia do encontro, né? Às vezes tem que rolar uma cariação. Às vezes a pessoa vem com uma bacia bem cheia de roupa suja, um pacotão de sabão em pó e diz, eu vou lavar minha roupa suja hoje, pastor. Aí você diz, tá bom, vamos fazer bastante espuma aqui, mas vai ter que sair mais alva, né? Branquinha. O negócio de você lavar a roupa suja e a roupa sair mais suja ainda, não resolve. Deus pode estar usando você, talvez. Deus está te chamando, talvez, nessa noite para você ser um Paulo na vida de alguém que está rivalizado com outro. Seja ponte. Seja crente bombeiro e não crente coveiro. Parecido, não? O bombeiro salva, o bombeiro resgata, o coveiro enterra, joga a terra em cima. Tem muita gente que parece que tem mais prazer em ser coveiro, não de nada de assim, desmerecendo a profissão do coveiro em si, é uma profissão importante. Eu não sei se eu serviria para ser coveiro, mas e nem bombeiro, viu? Porque eu também não sei salvar ninguém assim. Eu tenho medo, se acontecer um acidente perto de mim, eu sei que hoje até é crime, né? Você fugir, mas eu vou pedir para alguém estar do meu lado para dar os primeiros socorros. Eu admiro as pessoas que têm essa iniciativa, mas trazendo para a linha espiritual, você é o quê? Bombeiro que resgata, que vai ao encontro, que estende a mão. E quando você achar que uma pessoa ela não é digna do seu perdão, quando você achar, mas pastor, o senhor não está na minha pele, o senhor não está sentindo a minha dor, o que essa pessoa fez não tem mais vez. Lembre-se do que Deus fez por você. Aliás, Jesus ele pega pesado com a gente, não pega? Terminando a oração lá dominical, a gente faz uma oração tão linda, ela não é para ser lida só, ela é uma oração modelo, para a gente ver se a nossa oração está de acordo com aquela ali. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Aí continua o texto, depois em casa vai lá, Mateus 6. Porque se você não perdoar quem te ofende, tão pouco meu Pai te perdoará. Você precisa do perdão de Deus? Eu preciso. Cuidado então quando o seu coração fechar e você falar, mas eu não libero perdão para esta pessoa. Talvez você precise de ajuda. Talvez você vai ter que falar com o seu pastor, com aquele irmão que é seu pai na fé, sua mãe na fé. Falar assim, me ajuda em oração, porque eu quero liberar perdão, mas eu não estou conseguindo. Mas saia desse lugar. Para a gente finalizar, eu deixei por último, porque eu achei isso aqui muito interessante. Na saudação final dele, vamos ver lá no versículo 23.
Ele faz a saudação, se você comparar com Colossenses, e eu até posso depois mostrar aqui para vocês, não precisam abrir, mas olha, no verso 23 diz assim: saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo. Eu disse logo na abertura que Epáfras foi aquele que começou o trabalho entre os colossenses. Ele foi o primeiro pastor dessa comunidade. Mas uma vez preso com Paulo em Roma, Arquipo, filho de Filemão e Áfia, assume o pastorado daquela comunidade. Mas tem um nome aqui que me chama a atenção. O primeiro nome do verso 24. Que nome que está aí? Marcos faz você lembrar alguma história? Primeira viagem missionária, Barnabé e Saulo. No meio da viagem, o jovem João Marcos dá no pé. Volta para casa. Ninguém sabe. Se ele não entendeu direito que era ser missionário, se ele se empolgou e no meio do caminho ele desistiu, isso aqui é muito pesado para mim, voltou para trás. Paulo e Barnabé continuam, visitam as igrejas e voltam para a base. A base é Antioquia. Dão relatório aos irmãos, se preparam e estão saindo para a segunda viagem missionária. Aí Barnabé, aquele que discipula, filho de misericórdia, aí ele chega para Paulo e fala o que mesmo? Vamos levar o João Marcos? E o que Paulo falou para Barnabé? O quê? João Marcos? Aquele que deixou a gente na mão? Nananina não, estou fora, esse cara não anda mais comigo não. João Marcos não trabalha mais comigo. Ele é imaturo, irresponsável, deixou a gente no meio do caminho. E a coisa foi ficando tão forte que houve uma desavença entre Saulo e Barnabé. O que aconteceu, irmãos? Barnabé ficou com João Marcos, não ficou? E Saulo escolheu Silas. E ali eles se separam. Barnabé desistiu de João Marcos? Aliás, Barnabé é um bom personagem para a gente estudar, porque quando Saulo estava esquecido lá em Tarso, e começou todo aquele movimento numa igreja nova entre Antioquia, e a primeira coisa que Barnabé viu lá em Antioquia não foram pessoas, ele viu a graça de Deus no meio da igreja. Ele dá um relatório para os apóstolos que o enviam, mas aonde vai Barnabé? Para Tarso. Buscar quem? Saulo. Porque tinha gente ainda que tinha medo, tinha gente que estava duvidando, será que aquele cara realmente é irmão mesmo? O cara era perigoso, matava a gente, mandava prender. Agora Barnabé vai continuar cuidando de João Marcos. E você conhece a história final. Aqui tá, por que João Marcos está nessa lista aqui? Porque para Paulo poder ser instrumento nas mãos de Deus e rogar a Filemão que desse uma segunda chance para Onésimo, Deus também teve que trabalhar na vida de Paulo, para que ele também entendesse que ele também precisa dar uma segunda chance, que ele também precisaria perdoar João Marcos. Já no final do ministério de Paulo, aí, já na segunda prisão, ele fala lá que é para trazer a capa, que é para trazer os livros, e ele fala assim: traz o João Marcos, ele é útil. Mas ele não era inútil? Irmãos, esse é o poder do Evangelho. Se alguém disse para você um dia que você é inútil, em Cristo Jesus você não é. Você é mais do que vencedor. Você é nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas viva esta vida digna e linda que Deus te deu, como uma pessoa útil na obra do Senhor. Quem sou eu nessa história? Eu não sei com quem você está mais parecido nessa noite. Paulo, o mediador? Filemão, o ofendido, mas que eu creio que ele perdoou? Ou Onésimo, o que ofendeu? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu queria que você respondesse para Deus o que Ele falou com você nessa noite. Qual é a sua resposta? Se você já sabe quem é você nessa história, fala aí agora para o Senhor, embora Ele já saiba também, porque Deus te sonda, mas fala agora aí para o Senhor assim: Senhor, eu sou este aqui na história hoje. E peça para Deus restaurar seu coração, se é o caso, para Deus te usar, para você ser instrumento de reconciliação, para Deus te dar condição de você perdoar essa pessoa que te feriu, e para você também que feriu alguém, ter coragem de pedir perdão, de procurar a pessoa, de não ficar fugindo.
Fale com Deus nesse momento. Responda para Ele o que Ele já falou com você nesta noite. Diga para Ele quem é você nessa história. Meu Deus, em nome de Jesus, sonda o meu coração, meu Pai. E sonda o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs presentes aqui nessa noite, dos nossos irmãos que também acompanham o culto pela internet agora. Às vezes, Senhor, o Senhor nos levantará para sermos instrumentos nas Tuas mãos de reconciliação, para sermos pontes, ó Deus, entre pessoas que estão de relacionamentos cortados e quebrados. Mas às vezes, Senhor, em determinados momentos da nossa vida, nós somos a pessoa que se sente ferida, ofendida. E muitas vezes o nosso orgulho, como efeito colateral do pecado, não deixa que a gente procure a pessoa que nos ofendeu. E ficamos sofrendo, muitas vezes até adoecemos porque não liberamos perdão, Senhor. Às vezes, Senhor, somos aquele que causou a dor no outro. Às vezes somos aquele que ofendeu, que feriu. Oh Deus, não sei como está o coração dos meus irmãos, mas o Senhor sabe. Derrama do Teu bálsamo nesta noite aqui, Senhor. Se é para levantar um exército de homens e mulheres pacificadores aqui, levanta, Senhor. Se é para derramar graça, amor, perdão no coração daqueles que estão feridos, derrama, Senhor. E se é para quebrantar o coração daqueles que estão fugindo, daqueles que estão andando no caminho errado, ó Deus, traz de volta essas pessoas para a Tua presença, para que nós deixemos de ser pessoas inúteis e em Ti sejamos pessoas úteis nas Tuas mãos, Senhor, para a Tua honra e Tua glória. Ó Deus, o Senhor sabe como nós chegamos aqui, já Te adoramos, já cantamos, já vimos testemunhos lindos, o ministério dos Teus filhos, mas agora também, ó Deus, diante da Tua palavra, que é a espada, que penetra onde ninguém mais pode penetrar, ó Deus, continua falando e aplicando essa palavra no nosso coração. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, ó Deus, que em Cristo Jesus fomos reconciliados contigo. Agora nós podemos Te chamar de Pai, de Paizinho. Temos livre acesso à Tua presença, Senhor. O véu se rasgou de alto a baixo e podemos entrar na Tua presença pelo novo e vivo caminho. Mas o Senhor requer de nós vida santa, sincera, coração transformado. Por isso, ó Deus, opera mais uma vez neste lugar. Se tem alguém aqui que está aqui fisicamente, mas ainda longe de Ti, Senhor, que o Senhor esteja restaurando esta vida também nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos e continue abençoando esse ministério do Conexão com Deus aqui da Zona Leste e em todos os lugares onde os Teus servos estão pregando a Tua palavra nesta noite e neste dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados.